alinhada ao clamarmos o nome de Jesus. Do contrário, ele não tem efeito. Quem são essas pessoas que Jesus disse essas palavras? Vocês, e olha que tinha muita gente seguindo ele, vocês ainda não pediram nada no meu nome, mas se vocês pedirem, o meu Pai vai conceder, para a alegria de vocês. Eram os discípulos, eram pessoas que estavam andando atrás de Jesus, que tiveram a sua vida restaurada, reformada, a sua mente transformada durante aquele período que caminhavam com ele. Era gente que já estava alinhada com essa vontade de Jesus, e por isso, por estar agora em linha com a vontade de Jesus, ele está dando essa autoridade, esse cheque em branco, para que eles, em nome de Jesus, façam aquilo que for necessário para que a obra, para que o evangelho, para que a vida deles pudesse fluir da maneira como eles foram chamados para fazer. E aqui está um grande segredo. Há uma vontade a ser obedecida. Não basta simplesmente nós chegarmos e citar o nome de Jesus e a nossa vida está fora dessa vontade de Deus. Não vai acontecer. E o pior, nós vamos ficar frustrados e vamos fazer igual essas pessoas que eu citei aqui. Às vezes até reclamando de Deus, reclamando que orou, reclamando que fez campanha, mas a vida mesmo não mudou, a vida mesmo não foi transformada. Nós apenas queríamos receber de Deus alguma coisa. E não é assim que a coisa funciona. Imagine o seguinte, imagine uma história aqui, fictícia. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um amigo rico, dono de um supermercado, uma rede de supermercado grande, gigante, enorme. É de tudo que você imaginar. E ele é muito amigo meu. E por ser muito amigo meu, eu tenho crédito lá no mercado dele. Eu posso comprar lá e ele me dá uma facilidade para eu pagar. Muito amigo meu. Aí um belo dia, um conhecido meu chega lá no mercado do meu amigo, pega o carrinho, anda nos corredores, faz uma despesa. Aí lá na hora do caixa, ele chega para o caixa e diz assim, eu vim aqui no nome do Zé Roberto. Eu vim no nome do Zé Roberto. Essa despesa que eu vou passar no nome do Zé Roberto. E o dono do mercado não conhece ele. No nome do Zé Roberto? Conheço. Mas você dá um tempinho, porque eu não te conheço, então eu vou ligar para ele e vamos ver se ele autoriza. Tá bom. Zé, seguinte, tem um camarada aqui dizendo que é amigo teu. E esse amigo meu é um problema, é um camarada que está na igreja, ele é crente. Mas lá no passado dele, ele teve um problema sério com alcoolismo. E o meu amigo agora está ligando para mim, Zé, ele está com 2 carrinhos aqui, diz que vai passar no teu nome. Sério? Sério. Qual é o nome dele? Fulano de tal. É meu amigo, conheço, meu amigo mesmo. Mas assim, o que ele está comprando aí? No carrinho dele tem 3 fardos de cerveja, 3 litrão de vodka, 1 de uísque e tem uns 3 corote. Carne e carvão para fazer um churrasquinho. Pergunto, eu autorizo, sim ou não? Por que não? Porque é meu amigo e eu o amo. Eu quero o bem dele. Eu não quero que ele se afunde de novo no alcoolismo. Eu não quero que ele se perca de novo na vida. Então, eu simplesmente digo não. Agora, dá uma olhada se as nossas orações não são meio parecidas com esse negócio. Nós estamos lá orando para o Senhor. Senhor, abre a porta. Dá aquela promoção que eu estou buscando. Toca lá no coração do meu chefe. Senhor, envia uma esposa. Eu estou precisando muito de uma esposa. Aleluia. Senhor, derrama aquela unção para que o meu ministério flua. Eu quero crescer, eu quero pôr a mão na cabeça das pessoas e elas serem curadas. Eu quero crescer, eu quero avançar. E Deus está ouvindo a oração. Ele ouve todas as orações, sim ou não? Mas aí ele olha para o camarada e diz assim, você quer uma esposa em nome de Jesus? Amém. Você quer um ministério abençoado? Aleluia. Em nome de Jesus? Deixa eu perguntar para ele, porque é ele que tem crédito aqui. Aí vem lá Jesus. Pai, é o seguinte, ele quer a promoção. Faz tempo que ele está orando. Mas ele é orgulhoso. Se eu der a promoção para ele, ele vai pisar em um monte de pessoas. Famílias lá vão ser prejudicadas por causa dele. E ele mesmo vai ser prejudicado. Então, deixa ele no óleo mais um pouquinho. Está pedindo a esposa, mas dorme até meio-dia. Não quer fazer faculdade, não procura emprego, o dia inteiro no vídeo, passa a noite no videogame.
Deixa ele esperar mais um pouquinho. Está pedindo a unção ministerial, está buscando, mas na verdade ele não está preocupado com o reino. Sabe o que ele quer? Esfregar lá na cara do outro colega de ministério dele, que ele quer ter um ministério poderoso também. Aí o pai dá aquela olhada, Não! Está entendendo como é que é o negócio? Não basta orar em nome de Jesus. Nós precisamos estar numa linha, num alinhamento com a vontade do Senhor. Há uma vontade para cada um de nós. E uma vez que eu esteja nessa vontade, aí eu vou começar a entender o que Deus tem, o que Ele preparou para a minha vida. Não é isso que está escrito lá em Romanos 12? Romanos 12, 1. Paulo faz um apelo, ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, vamos ler lá, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas que transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Antes que eu possa ver essa vontade se manifestar, ele me convida primeiro a subir no altar. Rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo está fazendo uma referência aqui ao holocausto, aquele sacrifício do Antigo Testamento, onde o animalzinho, o bezerro, o cordeiro, era colocado e ele simplesmente virava cinza. Era colocado inteiro e ele virava cinza. O que era isso? É um sacrifício definitivo. E a expressão que se usava lá é o seguinte: aquilo que era posto sobre o altar transformava-se em cinza e aquilo subia como um cheiro suave a Deus. E o Paulo está dizendo, vocês têm que fazer a mesma coisa, só que agora em vez do sacrifício morto, como era o animalzinho, agora é um sacrifício vivo. A vida de vocês precisa estar no altar do Senhor, a ponto dele olhar, cheirar e se agradar de vocês. E outra coisa, ele está dizendo, e não se amoldem com o padrão do mundo, com a mente, com a forma, com o modelo, com a mentalidade, com o fluxo, com a vibe, o que você quiser. Mas renovem a vossa mente, renovem pela palavra, renovem a vossa mente. Aí então, depois do altar, depois da renovação, nós vamos conhecer a boa, a perfeita, a santa e a agradável vontade de Deus. Percebe? Tem que haver primeiro um alinhamento da nossa vida com quem Deus é e o que Ele quer. E só depois nós vamos começar a entender o poder, a autoridade que há no nome de Jesus. Isso vai fluir. Nós não podemos usar isso de maneira desordenada, sem um contexto, simplesmente achando que vai acontecer por um passe de mágica. E não vai, meus queridos, não vai. Não vai. Deus tem uma vontade e Ele quer que essa vontade seja conhecida de cada um de nós. Aliás, ela precisa ser conhecida de cada um de nós. Amém, meus queridos? Então eu preciso entender qual é essa vontade, eu preciso compreender essa vontade, eu preciso entender o que Deus espera de mim, que essa vida que Ele me chamou para viver agora no Evangelho, como ela funciona. Quais são as coisas, as áreas que eu preciso mudar? É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É na Bíblia que nós vamos aprender isso. Onde Deus quer que eu mude, eu vou lendo a Bíblia e Ele vai me mostrando. Você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali, você precisa mudar teu jeito, você precisa mudar a tua postura, você precisa mudar o teu coração, você precisa mudar teus olhos. Você vai precisando mudar aqui, aqui. Você vai entendendo à medida que se expõe a ela. E a palavra é como uma espada, que ela vai literalmente trabalhando, modelando, moldando, esculpindo a vida de cada um de nós, até que nós cheguemos nesse ponto. A nossa vida está alinhada, e aí sim, Deus pode revelar sua vontade para cada um de nós. Amém, meus queridos? Então a Bíblia ela tem conselhos. Ela tem conselhos preciosos de como é que eu alinho a minha vida com a vontade de Deus. É óbvio que eu não vou esgotar isso aqui, né? Mas eu separei aqui alguns conselhos da palavra de Deus para que a gente, conselhos práticos que estão nas cartas. O que são as cartas escritas pelos apóstolos? Conselhos práticos para a igreja. Eles estavam lidando com a igreja, com problemas reais na igreja, eles mandavam uma carta trazendo uma resposta precisa
para um problema preciso. Então eu queria, pegando aqui o gancho, trazer alguns conselhos da palavra de Deus, de como é que eu me alinho com a vontade de Deus, para que eu lá no final possa entender e ver na minha vida acontecendo essa vontade poderosa, boa, perfeita e agradável do Senhor. Primeira maneira de como é que eu posso me alinhar a essa vontade, rompendo com o pecado. Rompendo com o pecado. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos ou da carne, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Olha o que Pedro está dizendo, Zé, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é se alinhar com Cristo na morte dele. Ele está dizendo que Jesus sofreu no corpo físico para romper com o pecado, e foi exatamente isso que ele fez. Jesus aniquilou o pecado por meio da sua morte, o sacrifício dele, o sofrimento dele, a angústia dele, as aflições dele. Foi para romper de uma vez por todas com o pecado. E o convite de Jesus para mim e para você é exatamente o mesmo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua rede e siga-me. É isso que está escrito lá? Tome o seu travesseiro, coberta, colchãozinho e siga-me. É isso? Coloque pantufas no pé e me siga. É isso? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. E para que serve cruz? Cruz é instrumento de morte, cruz é instrumento de sacrifício, cruz é instrumento de aniquilação. É isso que ele está dizendo, olha, assim como Cristo anulou o pecado na cruz, arme-se, olha que coisa, arme-se, equipe-se desse mesmo pensamento. Como assim? Identifique-se com ele na morte dele, na cruz dele, se veja crucificado, se veja colocado lá e também morra para o pecado. É isso que ele está dizendo. O que Paulo disse aqui em Romanos 12 é o seguinte: eu devo me colocar no altar de Cristo até que eu seja completamente aniquilado pelo fogo do altar. É o mesmo que Pedro está dizendo aqui. É um sacrifício definitivo. Entregue-se a Deus de uma vez por todas. É isso que ele está dizendo. Não brinque mais com o pecado. Você não precisa mais viver no pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Amém, meu querido? Pecado não é um negócio que a gente tem que ficar agora se lamentando e arrastando para o resto da vida. Basta nós tomarmos uma posição diante de Deus, buscar e pedir, clamar, fazer como Jeremias nos aconselha, né? Punha a tua boca no pó, e aí haverá esperança. E Deus, que é misericordioso, vai te ajudar, vai te levantar, vai te fortalecer, vai te colocar acima do pecado e não abaixo dele. Então a primeira coisa que ele nos indica a fazer é romper com o pecado. Pecado não é um negócio bacana. Pecado não é um negócio que vai te dar futuro. Eu ia falar que pecado não é um negócio gostoso, mas eu estou mentindo, porque é. E se não fosse, ninguém faria. Mas pecado é mortal. Pecado é veneno. Pecado te destrói. Pecado vai te levar à morte. Pecado impede, inclusive, que a bênção de Deus caia sobre a nossa vida. Pecado impede, inclusive, que Deus nos veja. Isaías capítulo 59. Porque o rosto do Senhor, porque o braço do Senhor não está encolhido, o ouvido não está gravado, mas os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós e os seus ouvidos para que vos não ouça. Cria-se um abismo entre nós e Deus por causa do pecado. E eu creio que ninguém quer viver distanciado de Deus aqui. Amém? Então rompa esse abismo, rompa com o pecado na sua vida. Esse texto está dizendo o seguinte, olha, para que no tempo que lhes resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos. Olha lá, olha o que tem na nossa carne. Os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que esse texto está dizendo para mim? Que a minha vontade e a vontade de Deus são opostas. E que para que uma das duas sobressaia, uma tem que ser sacrificada. E precisa ser a minha.
Amém, meus queridos? É por isso que eu tenho que ir para o altar, é por isso que você precisa ir para o altar, é por isso que o fogo do altar precisa consumir nossa vida. E a vontade de Deus vai ser feita, mas assim que a minha for sacrificada. Amém, meus queridos? Nós fomos chamados, como Pedro diz aqui nesse texto, não para satisfazer os desejos da nossa carne, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Primeiro conselho. Segundo conselho. Como que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, a minha vida com a vontade de Deus? Suportando as aflições. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Por causa da minha consciência para com Deus e a sua vontade, eu me submeto a certas situações de sofrimento, de aflição. Eu aguento, eu suporto, eu não arrego, eu não desisto. E você sabe que para servir Jesus, aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, é você entrar num rio contra a correnteza. Você está contra o sistema. Toda a força do mundo está vindo contra você. Então é normal, no momento que você professa sua fé em Jesus e entrega o teu caminho ao Senhor, você comece a ver oposição contra a tua vida. Não porque você está prejudicando ninguém, não porque você está fazendo mal, não porque você está roubando, não porque você está matando, mas simplesmente porque você disse: agora Jesus é meu Senhor. E você vai começar a ver isso nos círculos próximos. Você vai ver isso na família. Quantas famílias, quando alguém aceita Jesus como Salvador, já começa a excluir aquela pessoa? Como assim? Como que você deixou a religião dos nossos pais? Como que você deixou a religião da nossa família? Olha o que você fez, você é a ovelha negra, o filho rebelde. E aí começam a dar aquele gelo. E às vezes é o pai, a mãe, a esposa, o marido. E aquela pessoa está sofrendo, não porque fez o mal. Aliás, se você continuar lendo o texto, o Pedro está dizendo exatamente isso. Olha, sofrer dessa forma, sofrer a injustiça porque você está fazendo bem, porque você quer servir a Deus e agradá-lo, isso é louvável. Agora, sofrer por causa do mal, por causa do pecado, é outra coisa. Isso vai te matar, isso vai te prejudicar. Não há louvor nenhum nisso. Mas suportar a aflição é quando você está lá na tua empresa, por exemplo, e você agora aceitou Jesus, e você vai começar a perceber que aqueles teus amigos vão se afastar de você. Você não vai ser convidado mais para certos eventos que você sempre era. Vão te dar um gelo. Você vai ser agora mal visto porque aquelas maracutaias que eram feitas lá na empresa, agora para você já não dá para pedir mais. E pode ser que alguém te peça. E aí você vai ter que fazer a escolha. E pode ser que o sofrimento que Pedro diz aqui seja, quem sabe, até uma demissão. Ou até uma redução de posição, quem sabe. Mas ele está dizendo que isso, sofrer dessa forma, sofrer essa injustiça, mas porque eu quero ser fiel, sofrer a injustiça porque eu quero amar a Deus e fazer a vontade dele, sofrer a injustiça porque eu quero ser um cristão que Deus olhe e se agrade de mim, isso vai trazer consequência para a minha vida. Agora eu estou falando de contrapondo o cristão com quem está lá fora, com quem não conhece a Deus. Mas a coisa piora um pouco. Você vai perceber que à medida que você se aproxima de Deus, e você quer realmente servi-lo, você vai perceber que até mesmo entre os que já seguem Jesus, vai ter um distanciamentozinho ali. Eu vi outro dia uma conversa de um casal cristão, crente, falando de outro casal cristão. E a conversa era a seguinte: ó, não dá para andar muito com eles não. Por quê? São crentes demais. Cada 2, 3 palavras é Jesus. Cada 2, 3 palavras, não, Deus não se agrada. Vamos fazer, não, isso aqui, Deus, não, isso aqui eu não posso. Isso, não, crente demais. Estou falando de crente, irmãos. Então, até quando você quiser realmente se levantar e falar: não, Jesus, agora o negócio é sério, vamos botar para arrebentar. Você crente agora, para deixar o diabo longe de quilômetros. Pode ficar tranquilo, você vai arrumar oposição até de quem você não esperaria essa tal oposição. Amém, meus queridos? Porém, olha o que o Pedro está dizendo. É louvável, é agradável a Deus que você sofra por causa da vontade dEle, para agradá-lo, para encher o coração dEle de alegria. E a recompensa virá do Senhor sobre a tua vida. Amém, meu querido? Então não se incomode.
Você vai perder umas amizades, mas tudo bem, Deus vai trazer amizades melhores. Você vai perder umas oportunidades, mas fique tranquilo, Deus vai te criar oportunidades maiores e melhores que essa. Você será abençoado por ser fiel a Deus. Amém? Então suporte a aflição em nome de Jesus. Como ainda que eu posso me alinhar com a vontade de Deus? Me tornando uma pessoa equilibrada. Efésios capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Está aqui um texto que a gente faz uma confusão danada. Se você ler o contexto todo, Paulo está falando de umas certas intrigas, pendengas, riscas, resgas, rixa, que estava havendo no meio da igreja. E ele começa a aconselhar os irmãos, ele começa a mostrar para os irmãos que não é dessa forma, um cristão não se comporta assim. Esse tipo de comportamento não se alinha com um cristão. E ele diz para eles o seguinte, olha, portanto não sejam insensatos, não sejam faltosos de inteligência, não sejam lentos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não é essa que vocês estão fazendo. E olha que interessante. Não se embriague com vinho, mas que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E é que comumente nós, como bons pentecostais, pensamos que é uma pessoa cheia do Espírito. Aleluia! É o sapateio, é o que está cheio, é o que solta as rajadas de língua. É ou não é? É isso também, sim ou não? Lógico que é. Vai. Senão nós não é pentecostal. É lógico que é. Mas olha no contexto que Paulo está dizendo. Ser uma pessoa cheia do Espírito ali, e ele usa a figura do vinho. Não se embriague com vinho. Quem se embriaga com álcool? O que acontece com essa pessoa? Confusão, perda de discernimento, perda de reflexo, perda da capacidade de pensar direito, a visão não se pode confiar, ou seja, essa pessoa está vivendo embriagada, né? Embriagada. E ele está dizendo, não se embriaguem com o vinho, não se deixem embriagar, mas sejam lúcidos. Como assim, Paulo? Encha-se do Espírito, o Espírito vai te dar clareza. O Espírito vai te dar discernimento, o Espírito vai abrir teus olhos, o Espírito vai te dar clareza mental, o Espírito vai te mostrar qual é o caminho, o Espírito vai te dizer o que fazer na hora que você tem que fazer, o Espírito vai te trazer equilíbrio, em oposição à embriaguez do mundo. Veja que Paulo está sendo amplo aí. O mundo embriaga, esse mundo que a gente está vivendo agora embriaga, ilude, atrai. As diversões embriagam. Nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo. As redes sociais, a internet, tudo que você tem aqui embriaga. E você pode se deixar levar por esse negócio. Paulo está dizendo, olha, ao invés de entrar por esse caminho, porque dá confusão, é embriaguez, encha-se do Espírito e tenha clareza. Quem tem clareza enxerga o caminho. Quem tem clareza não fala o que quer, na hora que quer, da maneira que quer. Fala de maneira correta, acertada na hora que tem que ser dito. Tem reflexo. Não reage loucamente de qualquer maneira. Para, pensa, reflete, que atitude eu tomo. Mas quem está cheio do álcool, como é que faz uma pessoa embriagada quando ele é provocado? Qual é a reação? Espera um pouquinho que eu vou pensar, a gente vai conversar mais tarde. É assim? Sai já não. Não é assim que funciona? Olha o que Paulo está dizendo. A maneira de sermos equilibrados, a maneira de sermos pessoas que têm um discernimento claro é estarmos cheios do Espírito Santo. Amém, meu querido? Então, a hora que você estiver meio confuso, a hora que você estiver com a mente meio turbada, a hora que você vê que o Adão quer se levantar e já sair dando umas rasteiras, umas voadoras, uns rabos de arraia. Lembrou agora, hein, Marcão? Aleluia. Hã? Sabe o que você faz? Faz o que Paulo está dizendo, vai orar, encha-se do Espírito, busque a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco você levanta e fala, rapaz, que besteira que eu ia fazer. Aleluia, tem misericórdia, Jesus, estou com dó do camarada lá agora. Porque Deus te mostra. Quando você busca a Deus, as coisas ficam claras. Olha o Asaf ele ficou meio que olhando o mundão lá.
Rapaz, o povo lá de fora parece que prospera mais que a gente, né? Eita, rapaz. A vida deles é fácil, a nossa é difícil, né? Eles têm carrão, nós não temos. Eles têm casona, a minha casinha, preciso dar uns retoques lá. E a Asaf começa a fazer a comparação. E de repente ele vê que até gente ruim lá está se dando bem. E o texto diz que o coração dele azeda, ele quase desvia, ele quase que ficou arrependido. Ele chegou a pensar o seguinte, veja que tudo o salmo lá é um pensamento do Asaf. Porque ele diz assim, eu pensei isso, mas não cheguei a falar. Porque se eu falasse isso para a geração dos meus irmãos, eu ia desviar muita gente. Mas foi o pensamento dele. E quando ele pensava isso, o coração dele se azedou. Até que ele entrou no templo do Senhor. E quando ele entrou no templo do Senhor, a mente do Asaf clareou. O Espírito Santo encheu a vida dele. E ele conseguiu enxergar que no meio de tudo aquilo que ele estava vendo, ele estava olhando para a coisa errada. E aí ele enxergou que o fim deles estava ali, logo ali, pertinho deles, e era inevitável. Mas ele tinha um caminho traçado pelo Senhor para a glória do nome de Deus. Amém, meus queridos? Então não deixe a embriaguez desse mundo, não se deixe embriagar pelo mundo, não se deixe embriagar por nada. E o mundo é atrativo mesmo. O mundo é atrativo mesmo, tem muita coisa lá que, sabe, é aquela iscazinha chamando a nossa atenção. Vem, você não precisa de mais dinheiro, vem, você não quer uma coisa melhor para a tua vida, vem, e você vai, quando vê, já foi. Mas a maneira de estarmos lucidamente pensando é cheio do Espírito na nossa vida. Amém, meus queridos? Essa é uma maneira de nós fazermos a vontade do Senhor. Terceira, frutificando em tudo. Colossenses capítulo 1, verso 9 ao 12, diz assim: por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo e frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria, dando graças a Deus o Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos na luz. Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele ouve as notícias do seu pupilo que traz a respeito da igreja de Colossos, de como eles amavam ao Espírito Santo, de como eles amavam a Deus, de como eles amavam a igreja, Paulo começou a orar. Paulo falou, rapaz, que igreja, já nasceu avivada, cheia, coração ardendo, querendo Deus. E olha que oração linda ele faz por essa igreja. Desde o dia que eu ouvi o amor de vocês, a dedicação de vocês, a entrega de vocês, de como vocês querem Deus mesmo, eu comecei a orar. Para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para que isso, Paulo? Para que você está orando para a gente receber isso? Verso 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha lá. Me alinhar com a vontade de Deus, alinhar minha vida com a vontade dele, buscar conhecê-lo, buscar me colocar exatamente no lugar onde ele quer, vai fazer a minha vida frutificar, vai fazer a minha vida romper, vai fazer a minha vida produzir. E quando ele diz frutificar aqui, pense no que você quiser. É uma vida frutífera profissionalmente falando, é uma vida frutífera na família, é uma vida frutífera no ministério, é uma vida frutífera na intimidade, na comunhão com Deus, é uma vida frutífera no conhecimento e na sabedoria de Deus, é uma vida frutífera nas amizades, nos relacionamentos. À medida que eu me alinho com Ele, a minha vida começa a produzir, dar sinais de que Deus está presente nesse negócio. Então veja, Paulo está dizendo, eu comecei a orar para que vocês cresçam, eu quero ver vocês frutificando, eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês rompendo para a glória de Deus, Pai. Quem quer crescer aqui em nome de Jesus? Busque a Deus, busque conhecer a vontade dEle, busque conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Busque entender o que Deus precisa de nós, o que Ele requer de nós, e Deus fala, irmãos. Aliás, na última célula a gente falou isso, né? Deus fala. Fala de maneiras diferentes, óbvio, mas Ele fala. Deus fala no nosso coração o que a gente precisa fazer.
Deus fala onde a gente precisa mudar. Deus fala as atitudes que nós precisamos tomar. Deus fala. Nós é que às vezes não queremos ouvir, mas que Deus fala, Deus fala. Amém, meus queridos? Busque a vontade de Deus e você vai frutificar em tudo na sua vida para a glória do nome do Senhor. Como ainda nós podemos alinhar nossa vida com a vontade do Senhor? Santificando-se. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Olha como é que começa o negócio. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão do desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Qual é a maneira então de nós vermos a vontade de Deus fluir na nossa vida? Santificando a nossa vida. Amém, meus queridos? Santificando, retirando de nós tudo aquilo que a Bíblia traz ao nosso conhecimento, que é pecado. É fazendo a vontade conhecida de Deus, aquilo que Ele me tornou conhecido, aquilo que Ele trouxe até mim, aquilo que Ele me mostrou, aquilo que Ele já me deu clareza, aquilo que Ele já me deu entendimento. E lembre-se, é um processo. À medida que eu dou um passo e cumpro, vem o seguinte, até que a gente esteja inteiramente dentro daquilo que Deus nos chamou para ser. Toma cuidado, meus queridos. Isso aqui vai requerer sacrifício. Lembra do altar? Isso aqui vai requerer sacrifício. Corte de algumas amizades, corte de alguns relacionamentos, corte de alguns hábitos, cortes de algumas facilidades que nós abrimos, cortes de algumas concessões que nós damos. E eu te dou um conselho: toma cuidado, meus queridos, toma cuidado com o celular, toma cuidado com rede social. Isso aqui colocou o pecado de graça no nosso colo com uma facilidade que você não tem noção. Hoje tem criança com problema com pornografia, adulto com problema com pornografia, irmãos com problema com pornografia, irmãs com problema com pornografia. Isso aqui tem destruído famílias, isso aqui tem destruído casamentos, isso aqui tem destruído ministérios. Deus nos chamou para a santidade. Amém, meu querido? Pastor Josué Gonçalves, todo mundo aqui conhece? Josué Gonçalves é um pastor conhecido e ele tem um ministério fortíssimo com a família. Ele trata com famílias. E ele tem um testemunho que ele conta de uma família que ele acompanhou, um pastor, um homem abençoado, tinha um ministério bonito, uma família bonita. E de repente um dia lá no Instagram, uma chamadinha lá, um direct. Oi. E ele olhou, é a minha irmã fulana da igreja. Oi. Rapaz, gostei da pregação de hoje, hein? Aquela palavra que você trouxe, que esclarecimento, que revelação, que coisa profunda. É mesmo, que bom. Que bom que Deus te abençoou. E começou, conversinha, a partir dali, conversinha. Passou mais uns dias, o comentário mudou um pouco. Hoje você estava bonito no culto, hein? Opa, já mudou o tom. Você estava bonito no culto. Já era para ter dado uma foiçada bem aí, já não era? Sim ou não? Hã? Mas não. Gostou, irmão, gostou, deixou. Aí passou um pouquinho, conversa vai, conversa vem, e aquela coisinha. Terceira ou quarta mensagem, conversinhas bobas, fúteis, daqui a pouco, não, eu preciso encerrar agora que tenho coisa para fazer. O que você vai fazer agora? Eu vou tomar banho. E aí a resposta dela: eu queria esfregar tuas costas. Só de falar que ia tomar banho já era um negócio meio, né? Já era para ter dado uma marretada de novo, não era? E aí nessa ele foi lá para tomar banho, ela foi tomar banho, só que olha o que ela fez. Ela deixou o celular aberto em cima da cama. Filhinho dela, 7, 8 anos, pegou o celular e viu a mensagem. Ué, mamãe, esfregar as costas do pastor? Pai
Aie! Levou o celular para o marido. O marido olhou e falou, ué, e a irmã era da intercessão, da oração. Ué, que oração que é essa aqui? Você pegar as costas do pastor? Como assim? Fim da história. Esse irmão, dali uma semana ele também era envolvido no ministério, dali uma semana tinha reunião com os obreiros e o pastor. Esse homem chegou lá armado, fez um escândalo e disse para aquele homem o seguinte, eu só não vou matar você porque eu sou mais crente do que você. E se livrou daquele mal. Não preciso nem te falar, o ministério desse pastor foi embora, a família foi embora, tudo por conta de uma conversinha que começou de maneira boba e ele poderia ter cortado logo de cara. Está entendendo, irmãos? Deus nos chamou para a santidade. Não brinca com esse negócio. Para com essas conversinhas fiadas. Corta essas pessoas para lá. Tem certos vícios que a gente tem. A gente não, misericórdia. Nós aqui não temos nenhum. Ninguém tem aqui, amém? Mas se você souber de alguém que tem, fala para ele do que nós vamos falar aqui. Não fique dando bobeira. Não fique dando bobeira, não fique, dando liberdade demais. Não dê prolongamento a certas conversas. Tome cuidado com o que você vê, cuidado com os sites XXX. Toma cuidado com esse negócio. Deus nos chamou para a santidade, é o texto que Pedro está falando aqui. Nós não vamos conseguir ver essa vontade de Deus manifestar na nossa vida se nós ainda estivermos alinhados com o mundo, com aquilo que o mundo aprova, com aquilo que o mundo chama de normal. Foi normal, não é mais normal para nós, amém, meus queridos? Nossa vida agora é outra. Toma cuidado com esse negócio, em nome de Jesus. Como ainda que eu posso me alinhar com a vontade do Senhor? Sendo grato. Ai, que coisa linda. Sendo grato. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como é que eu posso me alinhar com Deus? Seja grato a Deus. Sejam gratos em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ô Zé, mas eu vou ficar então, eu vou agradecer a Deus porque o mal chegou na minha vida, porque a doença chegou na minha vida? Pela doença não, mas você pode ser grato a Deus mesmo doente. Ah, eu vou ser grato a Deus porque eu perdi o emprego? Não, você não vai dar graças a Deus porque você perdeu o emprego, mas você pode dar graças a Deus mesmo desempregado, sim ou não? É esse coração que Ele quer, aquele coração de quem sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E sabe, um dos sinais mais fortes de amadurecimento na vida de um cristão é a capacidade que ele tem de ser grato a Deus, mesmo nos momentos difíceis. De ser fiel a Deus. O pastor pregou aqui sobre Jó. Pensa no homem crente. Por que você acha que Deus deu tudo para ele em dobro no final daquela história toda? Porque Jó foi fiel até o fim. Ele não atribuiu a Deus falta nenhuma. Jó não murmurou. Jó não blasfemou. Jó não bateu boca. Sabe o que é murmurar? Já leu lá na Bíblia a definição de murmuração? Murmurar é falar baixinho. Murmurar é ficar comentando com os outros assim. Foi desse jeito, por quê? Poderia ser de outro. Murmurar é achar que o meu jeito poderia ser melhor do que o jeito de Deus, inclusive. Ah, isso que aconteceu na minha vida, se eu fosse Deus, não ia acontecer assim não, ia fazer de outra maneira. É aquela mania que a gente tem de sempre achar que eu tenho a razão e que do meu jeito era certo. Né? Se eu fosse o pastor, eu não ia pintar essa parede de preto, não ia pintar ela de azul, botar umas riscas do São Paulo aqui e deixar ela. Né? Está entendendo? O nosso jeito é sempre melhor. A nossa maneira é sempre melhor. A nossa maneira de resolver ia ser melhor ainda. Enfim, isso traz esse negócio azeda ao nosso coração. Quando você olha para as circunstâncias, achando que Deus ele é culpado pelas coisas ruins que estão acontecendo, você começa a perder, sabe, aquele entusiasmo, aquela alegria, você começa a esfriar na fé, você já não quer orar tanto, porque você não vê oração, não vê sentido na oração. Puxa vida, eu oro e as coisas continuam igual, Deus parece que não age. Irmão, Deus não é o nosso problema. Deus é a nossa solução. Amém? Seja grato a Deus. Entenda que Ele tem o melhor para cada um de nós, e Ele tem mesmo. O que Deus está fazendo muitas vezes é aproveitando-se de algumas situações para tirar certas coisas da nossa vida.
Você já leu lá Romanos 8, 29? Todas as coisas cooperam juntamente, 28 ou 29, né? Cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, Deus vai usar as circunstâncias sim, para nos moldar, para nos melhorar, para fazer a gente se mexer, para tirar a gente do comodismo, para fazer a gente orar, porque tem vezes que a gente, se não vier uma luta, se não vier uma prova, se não soltar alguma coisa ruim atrás da gente, a gente não levanta, a gente não reage, a gente não ora, a gente não busca. Se as coisas estiverem tudo boa, legal, normal, aquela maravilha acontecendo, a gente se acomoda, está tudo bem. Eu vou buscar Deus para quê? Família está bem, trabalho está bem, saúde, tudo tranquilo, tem dinheiro no banco, está bem. No muito é aquelas oraçõezinhas automáticas, relâmpago que a gente faz, né? Quando faz? Quando faz? Mas o que Deus quer, meus amados, é olhar no nosso coração e ver gratidão, é saber que Ele está no controle de todas as coisas e que eu confio nele, apesar do que esteja acontecendo diante dos meus olhos. Amém, meus queridos? Não deixa a amargura, não deixa a murmuração tomar conta do seu coração. Mantenha o teu coração puro. Amém? Isso toma conta, isso azeda, isso vai endurecer, vai calcificar teu coração. Isso te torna insensível para ouvir a voz de Deus e para reagir diante da voz dele. Se eu endurecer com relação a isso, como é que eu vou entender a vontade dele? Como é que ele vai ministrar o meu coração? Como é que ele vai me mostrar o caminho? Amém, meus queridos? Israel, se você já leu a história toda, Israel só se perdeu da maneira como se perdeu. Um dos problemas, o principal problema, além da incredulidade, foi a murmuração. Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, mas pereceu no deserto por causa da murmuração. Porque começaram a queixar com Deus, a blasfemar de Deus, a blasfemar de Moisés, a blasfemar de Arão. Enfim, começaram a se levantar e levantar queixas, acusações, problemas. E por fim Deus teve que deitar aquele povo todo no deserto. E uma nova geração foi aquela que entrou na terra prometida. Deus tem vitória para cada um de nós. Amém, meus queridos? Deus é a solução. Deus é aquele que tem o melhor para cada um de nós. Amém? Como que eu posso alinhar minha vida com a vontade de Deus? Pregando o Evangelho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Oi? 2:4, perdão. 2:4. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus não é que os homens pereçam. Amém, meu querido? Ô Zé, mas eu tenho um vizinho lá, você não tem noção, o cara é ruim. Pois é, Deus quer salvar aquele cara ruim. Mas tem um outro lá que é macumbeiro. Pois é, Deus quer salvar o macumbeiro. Mas tem um outro lá que a vida dele é toda torta, você não sabe que aquele cara já aprontou. Pois é, Deus quer salvar aquele camarada. Deus quer salvar até a tua sogra, irmãos. Aleluia. Prega para ela. Um dos primeiros milagres de Jesus foi curar a sogra do Pedro, né? E alguém disse que ele negou Jesus por causa disso. Brincadeira, irmão. As sogras têm um lugar no reino de Deus, amém? Prega o Evangelho, irmãos. Quer fazer a vontade de Deus? Prega o Evangelho. Salomão diz que aquele que ganha uma alma, sábio é. A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento de Cristo, que eles entendam o reino, que eles entendam o que Cristo fez por eles, que eles entendam a morte, o sacrifício, a ressurreição, que eles entendam o que é que Deus tem planejado para todos nós. Deus quer que todos os homens se salvem. E quem é que vai pregar o Evangelho para eles? Diga eu. Os anjos gostariam de fazer isso. Aliás, não é que eles gostariam, eles ficam olhando e ficam impressionados. A Bíblia diz que os anjos atentam para isso. Como assim? Puxa vida, como que um Deus tão grande é capaz de um ato de misericórdia tão tremendo quanto isso? Os anjos ficam admirados. E nós, por vezes, retemos a palavra, ficamos com vergonha.
não queremos chegar, temos medo da reação da pessoa. Deus nos chamou para ganhar almas. Amém, meus queridos? Peça de Deus, peça essa capacidade de pregar o evangelho, peça a unção, peça essa facilidade de chegar nas pessoas, de abordar as pessoas, de dar uma palavra simples, mas que seja dirigida por Deus, que seja precisa, na necessidade que vai... Tem palavra que você sabe que é como uma chave, né? Quando você fala aquela palavra, do jeito que você fala, parece que a pessoa já abre o coração inteirinho depois daquilo. Quem é que sabe que chave é essa? Somente Deus. Então peça essa unção, essa graça, porque o desejo, já que eu quero fazer a vontade de Deus, isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a humanidade. Você já ganhou uma alma esse ano? Nós já estamos chegando no fim dele, já ganhou? Aleluia, irmão, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Essa responsabilidade é nossa, meu querido. Para um pouquinho e pensa agora. Quanta gente você está em contato? Você tem contato todos os dias que não conhece Deus ainda? No teu serviço, na tua escola, dentro da tua casa. Peça a Deus, ore por eles. Bombardeie a atmosfera espiritual com jejum, com oração. E no momento certo, peça a Deus a palavra e fala. Quem faz a obra, quem transforma o coração é Deus, não somos nós. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nossa função é semear a palavra. E Ele vai fazer essa palavra semeada germinar e prosperar para a glória do nome dEle. Então não tenha medo. Pregue, fala. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós preguemos o Evangelho. Uma das funções da igreja é essa: pregar o Evangelho, ganhar uma alma. Se cada um de nós aqui ganhasse uma pessoa só por ano, essa igreja dobrava de volume todos os anos, não era, pastor? Todos os anos. Daqui a pouco ia ficar pequeno o prédio. Então deixa Deus usar a tua vida, amém, meu querido? Você foi salvo para ganhar almas, você foi salvo para pregar esse Evangelho. E por último, diga aleluia, perseverando até o fim. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Olha o que a Bíblia está dizendo: que quando eu busco a vontade de Deus, que quando eu me alinho com a vontade de Deus, que quando eu entendo o que Deus tem para mim, isso gera em mim força, ânimo, paciência, energia, que me faz perseverar no momento que as lutas, as dificuldades, os problemas, os afrontas, os confrontos do diabo vêm contra a minha vida. Uma vez que eu sei o que Deus tem para mim, uma vez que eu já enxerguei o que é que vem depois disso, assim como Jesus, né? A Bíblia diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a afronta. E se você já entendeu o que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza de uma coisa: Paulo está certo. A glória do que está reservado, preparado para nós, não dá nem para comparar com as aflições do tempo presente. Então não desista, então não desanime, então não deixe as lutas tirarem você da fé, não deixe isso roubar a sua alegria, não deixe isso tirar de você o ânimo, não deixe isso fazer você parar de buscar a Deus. Pelo contrário, se encha do que Deus tem para você. Leia as promessas, creia nas promessas, confesse as promessas, abrace as promessas, se encha dela. E à medida que você faz isso, Deus vai te dando ânimo, e você mesmo que está ali no meio da luta, e você vai estar dizendo: não, isso vai passar, é momentâneo, daqui a pouco isso passa, daqui a pouco essa luta passa. Porque nós não somos daqueles que desistem e são destruídos, mas nós somos daqueles que
permanecem e são preservados. Amém, meus queridos? Quer fazer a vontade de Deus? Permaneça, insista, resista, seja resiliente, peça força ao Senhor. Não vai fugir diante da primeira cara feia, diante da primeira luta, diante da primeira resistência, diante do primeiro não. Fique tranquilo, Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Deixa Ele fazer um milagre, deixa Ele santificar você. Deixa Ele colocar o dedo nas partes e pontos que precisam ser mudadas. Seja grato, pare de botar a culpa em todo mundo. Permita que Ele te dê um coração perdoador, capaz de, até que venha sujeira, vem aquela sujeira que quer manchar no nosso coração, mas sabe aquele coração que, Senhor, sujou, vem cá, limpa rapidinho, não quero isso de mim não, tira aquilo logo. Perdoa, irmãos, perdoa. Eu vim falando aqui com a minha esposa agora há pouco. Perdoa, aprende a perdoar. As pessoas que nos ferem são geralmente aquelas bem próximas, né? Família, amigos, aqueles que estão ali. Aprenda a perdoar. Perdoa, perdoa a sua família. Perdoa, irmão. Volta lá pro grupo de WhatsApp. O que você saiu? Ou te tiraram? Se tiraram, seja humilde. Entra lá, gente, me perdoa, me coloca de volta. Verdade, irmãos. Deus é poderoso. Deixa Deus fazer a obra. Geralmente, não é para te acusar não, mas geralmente o problema está em nós, não é? Boa parte das confusões que a gente arruma, 90% das vezes o problema está na gente. E a gente reflete aquilo nos outros. A gente é complicado, misericórdia. Eu me lembro uma vez, logo no comecinho aqui, que Deus me deu uma experiência, aquilo me ajudou, aquilo me marcou até, mas me ajudou a respeito disso. Eu me lembro que logo que nós mudamos aqui do salão lá da Vilares para cá, estava ali já uns meses, 6 meses mais ou menos, eu encontrei um irmão ali no pátio, abençoado. Eu dei um abraço naquele irmão, aquele abraço de crente, né, que a gente sempre dá no povo aí, dei aquele abraço no irmão, e quando eu dei um abraço no irmão, subiu um cheiro de cigarro. Eu assustei, falei, ué, não, mas esse irmão é uma bênção, isso aqui é crente mais do que eu, misericórdia. E aquilo passou, esqueci. Sabe um negócio que você nem dá tanta importância assim? Passou mais um mês e pouco, eu abracei outro irmão, mais abençoado ainda do que aquele. E adivinha? Subiu aquele cheiro de cigarro. Eu falei, não é possível. Agora o senhor está querendo, aí a gente é crente, né? A gente espiritualiza, a gente fala assim, Senhor, o senhor está querendo me mostrar alguma coisa? Está querendo revelar alguma coisa? Fala. É mistério? Passou. Mas aquilo me encafifou. Aí passou uns dias. Depois do culto, eu me lembro que era um culto matutino. Cheguei em casa, tirei meu paletó para pendurar. E quando eu tirei o paletó para pendurar, subiu o cheiro de cigarro. Falei, você está de brincadeira. Primeiro aquele irmão abençoado, depois o outro mais abençoado. Agora sou eu que fumo. Não. O senhor está de brincadeira. E eu não entendi, eu fiquei meio assim com aquele negócio, falei, tem alguma coisa estranha, né? E a gente que é crente já pensa assim, cheiro de cigarro, será que é algum... Os antigos falavam muito isso, né? Você lembrou de alguém, sentiu o cheiro aqui, vai ver que o espírito da pessoa está por aí. Eu falei, Jesus, será que tem um cão aqui andando? O que é isso aí? E aí eu estou sentado, acho que uma semaninha depois, de repente, deu um estalo assim. Ué, peraí. Aí eu corri na minha prateleira, abri lá meu armarinho. Eu tinha ganhado de presente de aniversário um kit de uma marca famosa aí, caro que só. E tinha lá perfume, creme de barbear, tal coisa. Eu fui dar uma olhada no perfume, fui pesquisar sobre o perfume. Um dos componentes do perfume, não o primeiro, mas o segundo, porque a primeira nota era uma nota doce, amadeirada, gostoso. Só que aquilo evaporava logo e ficava a segunda. Qual era a segunda? Tabaco. Não usei mais o perfume, ficou lá. E aí na hora me veio um negócio, falei, não é possível, rapaz. Passou uns dias mais ou menos, eu fiquei sabendo que depois de um fim de culto, olha como é que as pessoas espiritualizam tudo. Tava aqui os 4 presbíteros reunidos, eu, Renato, Paulo e o Glauco, conversando. E alguém passou e sentiu o cheiro do tabaco.
E na hora a pessoa também achou, não, passei ali entre os presbíteros e senti um cheiro de cigarro. Eu acho que Deus está querendo. Eu na hora eu dei risada, porque eu sabia o que era já. Eu falei, não é possível. Mas não falei nada, só para ver onde ia dar, só para ver. E aí olha como a gente espiritualiza tudo. Veja como a gente dá nomes ao que não tem nomes, vê o que não está lá, ouve o que nunca ninguém falou. Olha como a gente é complicado. E sabe qual foi a lição que Deus me tirou disso? Isso que eu acabei de falar para vocês. A maioria das vezes que a gente fica olhando e achando problema, esse problema está na gente. O mau cheiro que a gente acha que está vindo dos outros, na verdade, está na gente mesmo. Amém, meus queridos? Deixa Deus trabalhar na sua vida, até que a vontade de Deus prevaleça sobre todas as nossas falhas, defeitos e pecados. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Quem quer fazer a vontade de Deus aí? Se coloque em pé em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Eu sei que você, assim como eu, também quer fazer a vontade de Deus, desfrutar o melhor de Deus, receber o melhor de Deus. Eu sei que você, assim como eu, quer conhecer essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então o que nós podemos fazer? Colocar diante dele as nossas necessidades e dizer, Senhor, de tudo isso aí que eu ouvi, tem esse ponto que eu preciso melhorar, tem esse ponto que eu preciso mudar, tem isso aqui que eu preciso retirar da minha vida, tem essa outra parte que eu preciso melhorar. Então coloca a tua mão poderosa, trabalha na minha vida, envia o teu Espírito, faz um milagre, fala com ele agora. Somente ele, mediante a tua confissão, a abertura do teu coração, pode promover a mudança que você precisa, mais ninguém. Amém, meus queridos? E aí você vai conhecer a boa, a perfeita, a santa, a agradável vontade de Deus para a tua vida. E eu posso te garantir, é boa mesmo, é perfeita mesmo, e é grande mesmo. Deus é fiel. Amém? Então fala com ele agora.